Eclesiástico, capítulo 38. Pronto, agora já pode ficar em silêncio. Senta aí, ó. Capítulo 38, é a continuação do que a Luzia estava rezando. Nós estávamos rezando o capítulo 30, verso 22. Não entregues tua alma à tristeza. Agora, pula aí para frente, meia dúzia de páginas. Eclesiástico, capítulo 38, versos 19 ao 22. Eclesiástico, capítulo 38, versos 19 ao 22. Por que não entregar a alma à tristeza? A resposta está aqui. Pois a tristeza apressa a morte, tira o vigor, e o desgosto do coração faz inclinar a cabeça. Exatamente o que a Luzia rezava. Pois a tristeza apressa a morte, tira o vigor, e o desgosto do coração, o desânimo, faz inclinar a cabeça. A tristeza permanece quando o corpo é levado. A tristeza é uma praga tão medonha, tão demoníaca, tão encardida, que ela é a mãe de toda contaminação espírita. Está aqui. O que leva uma pessoa a invocar os mortos? A tristeza? Não é saudade. Escutem o disco que Nelsinho vai lançar, e lá ele define o que é saudade. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou. E aí termina dizendo assim: só quem se esqueceu que é um ser humano, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Nelsinho é espetacular, né? É isso. Não é a saudade, não. Saudade é a 7ª palavra mais difícil de se traduzir do mundo. Depende também para quem traduz, né? Se for eu, por exemplo, é a mais fácil. Traduz do meu jeito e pronto. A tristeza permanece quando o corpo é levado. O defunto foi. E o triste, que às vezes é daquele defunto que a gente sabe para onde foi. Lá para o fundo. A descarga foi dada. E ela fica ainda. A vida do pobre é o espelho de seu coração. Grave essa frase. A vida do pobre é o espelho do seu coração. Não entregues teu coração à tristeza. Puxa de volta. Mas afasta-a e lembra-te do teu fim. Não entregues teu coração à tristeza, mas afasta-a e lembra-te do teu fim. Não te esqueças dele, porque não há retorno, não tem reencarnação. Deus não trabalha com lixo reciclado. De nada lhe servirás e só causarás danos a si mesmo. Mas o Eclesiástico continua falando, para quem quiser ouvir e para quem deixar o irmão ouvir, uma página para frente. O 40, verso 1 e 2. Podia se ler o 40 inteiro, mas não dá tempo.
Uma grande inquietação foi imposta a todos os homens, e um pesado jugo acabrunha os filhos de Adão, desde o dia em que saem do seio materno, até o dia em que são sepultados no seio da mãe comum. Seus pensamentos, qual é a inquietação? Os seus pensamentos. Qual é o jugo? Os seus pensamentos. Padre Jonas faz isso de uma forma maravilhosa nesse livro. Aliás, não só nesse. Vocês já notaram uma coisa? Quantos livros? Podia pegar um livro do padre, esse aqui, por exemplo, que nós estamos usando como roteiro desse acampamento. Você olha que na editora Canção Nova tem uma lista de livros ali, né? Olha os títulos dos livros do padre Jonas. Quantas vezes já no título ele fala dessa luta? Por exemplo, só na série Combatentes tem meia dúzia. Combatentes na alegria, combatentes na esperança, combatentes na fé, combatentes na aprovação, combatentes no amor, combatentes no perdão. Percebam, aí já está uma ordem de batalha. Por isso ele é tão devoto de Nossa Senhora. Quem é essa que avança como a aurora, terrível como o sol, brilhante como a lua, e mais firme do que um exército em ordem de batalha? A fé precisa me jogar, me lançar numa batalha, mas a batalha está aqui. Eu não estou lutando contra quem está fora de mim. O que fica muito claro no livro, e não poderia ser diferente, é que os nossos inimigos estão dentro de nós e não fora. É a sintonia que encontra fora com aqui dentro. É dentro de nós. Uma grande inquietação foi imposta a todos os homens, um pesado jugo, acabrunha. A cabrunha é derruba a pessoa, acabrunhado. Estou derrubado, estou deprimido. Seus pensamentos, plural ainda, os temores de seu coração. Por isso um tema para cura interior espetacular. A apreensão do que esperam, e o dia em que tudo acaba, desde o que se senta num trono magnífico, até o que se deita sobre a terra e a cinza, desde o que veste púrpura e ostenta coroa, até aquele que só se cobre de pano, furor, ciúme, inquietação, agitação, temor da morte, cólera persistente e querelas. 7 coisas que deita chulapa naquela pessoa fraca: furor, ciúme, inquietação, a pessoa que não para. A gente vê num encontro assim como esse, como uma pessoa inquieta estraga os outros. Ela anda para lá para cá, ela fala, ela mexe, ela coça, ela limpa a orelha, ela cochicha, fala, é verdade, isso é isso que ela falou, é verdade, isso mesmo. Agitação, a pessoa está agitada, andando para um lado para o outro. Temor da morte, cólera, raiva, ressentimento. Cólera persistente, porque a cólera momentânea todo mundo tem. Você tem, eu tenho demais. Querelas é a pessoa que vive brigando com os outros. E na hora de repousar no leito, o sono da noite perturba-lhe as ideias. Eu nunca entendi como é que uma pessoa precisa tomar remédio para dormir. Nunca. Eu puxei para minha mãe: mamãe, dorme em pé, segurando aquele ferro que tem em cima do circular. Ela segura e dorme. O motorista chega em casa, Danzaré, acorda, já chegou. Mamãe dorme no alpendre de casa. Se a visita ficar enrolando de conversa na despedida, mamãe vai encostando assim na parede. Eu puxei para mamãe. Eu preciso de remédio para acordar. Pessoa não consegue dormir. Na hora de repousar no leito, o sono da noite perturba-lhe as ideias. Ele repousa um pouco, tão pouco que é como que se não repousasse. É perturbado pelas visões de seu espírito.
Não é o que está fora da pessoa, é dentro. E no mesmo sono, como uma sentinela durante o dia, é perturbado pelas visões de seu espírito, como um homem que foge do combate. No momento em que se julga em lugar seguro, ele se levanta e admira-se do seu vão temor. Depois viu que passou, não adiantou nada. Assim acontece com toda criatura, desde os homens até os animais. Mas para os pecadores é 7 vezes mais. Por isso que ele citou ali 7 desgraças que estraçalham a vida da pessoa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos aqui uma palavra de ordem muito séria. Você não pode desistir. Você tem que entrar numa luta. Não é fácil. Eu já disse quantas vezes, em quantos lugares do Brasil e do mundo, fácil é ir para o inferno. Única coisa é pois é para baixo. Qualquer monte de esterco vai. Cava um buraco lá no fundo do seu terreiro para ver, e deixa aberto lá um buraco. Vai olhar 3, 4 meses depois, tudo que não presta está lá. Gente, os grandes homens da Bíblia tiveram momentos profundos de depressão. Não tiveram? Vou citar 3. Moisés. Números 11, verso 4 diz que o Moisés ficou completamente deprimido. Elias, 1 Reis 19, Elias queria morrer. Tinha 450 sacerdotes do Baal contra ele, ainda tinha a rainha já junto. Porque se há uma coisa que acontece ainda hoje é os fracos se juntam sempre. É verdade, os imbecis sempre se unem. Por isso a união não significa unidade. Elias entrou em depressão profunda. Elias falou: eu quero morrer. O anjo veio lá, deu comida para ele, acabou de comer, e agora? Agora eu estou bem disposto, eu quero morrer. E a terceira pessoa que entrou em depressão profunda, Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Que ele falou no alto da cruz. Ele já tinha falado no Getsemane, aquela primeira parte do filme A Paixão de Cristo. Aquela escuridão, as trevas interiores e exteriores, o mundo, o pecado do mundo inteiro nas costas de Jesus. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Por que eu citei esses 3 nomes? Segundo a Bíblia, são os 3 personagens fundamentais da fé do povo de Deus. Tanto que quando Jesus se transfigura no Tabor, quem está lá com eles? Moisés e Elias. Por que só os 2? Os únicos 2 personagens do Antigo Testamento que viram Deus. E como os 3 saíram da depressão? Qual foi o remédio que Moisés encontrou para sair da depressão? Qual foi o remédio que Elias encontrou para sair da depressão? Qual é o remédio que Jesus usou para sair da depressão? Todos eles têm algo em comum, e não é só pura e simplesmente a oração. Porque os 3 em depressão também rezaram. Moisés deprimido rezou: meu Deus, me leva daqui, não aguento mais. Estava rezando. Elias em depressão também rezou: quero morrer. Jesus deprimido também rezou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas nenhum dos 3 foram ouvidos. Porque não adiantava Deus falar, porque o problema não estava fora deles, o problema estava dentro. Por que eu estou em cima desse palco? Que eu sou mais bonito? Para que vocês possam me enxergar.
É algo que Deus ensina na Bíblia do princípio ao fim. Você tem que sair desse buraco onde você se encontra e ir para, volta à missa de ontem, ir para a intimidade de Deus. Por isso, em que lugar Jesus entrou em depressão profunda? No Monte das Oliveiras. Não foi no buraco, no vale, qualquer que seja aqueles vales que tinham lá. Elias, como é que saiu da depressão? Subiu para o Monte Horebe e tentou descobrir Deus na agitação, não, no terremoto, não. Mas quando Elias silenciou seu coração, então naquela brisa suave, falta-nos essa intimidade. O grande segredo do homem, da mulher, de Deus, é chorar as suas mágoas que tem diante de Deus. E para se encontrar com Deus não adianta cavar buraco. Para se encontrar com Deus você tem que afastar a tristeza do coração. Se eu não posso ir para o buraco, muito menos carregar o buraco dentro de mim. Moisés teve que reescrever a lei. Moisés teve que fazer outro jejum maior ainda. Aliás, o maior jejum que a Bíblia ensina foi de Moisés. Jesus ficou 40 dias jejuando. Moisés, um velho de 80 anos de idade, ficou 80 dias jejuando. Qual é a marca registrada de Moisés? Qual é a palavra que devia escrever no túmulo de Moisés se um dia encontrasse esse túmulo que não sabe onde está? Ele não desistiu. Essa tinha que ser a grande frase dos homens da Bíblia. Qual é a frase que deveria ser escrita no túmulo de Abraão? Ele não desistiu. Qual é a frase que deveria ser escrita no túmulo de Josué? De Raabe, a prostituta? Ela não desistiram. Qual é a frase que deveria ser escrita no túmulo, só para lembrar a dormição, porque ela está viva no céu, de Maria Santíssima? Ela não desistiu. E você deveria pedir a Deus essa graça, que escrevesse no seu túmulo: ela não desistiu. Não desista, mas não desistir em Deus, porque talvez teria que acrescentar embaixo dessa frase: ele não desistiu de pertencer a Deus, porque senão você também teria que escrever embaixo do túmulo de Adolf Hitler: ele não desistiu. De Nero, ele não desistiu. De Marcos, ele não desistiu. E até do Lula, ele não desistiu. Só que tem uma diferença monstruosa. Alguns desses não desistiram de ser besta. Aí você tem que desistir. Desista de ser besta. A partir de hoje eu não serei mais anta. Eu não vou desistir das coisas de Deus. Para não desistir das coisas de Deus, eu preciso subir a montanha. O que significa subir a montanha, meu irmão? Do buraco a gente não vê nada. Você tem que sair. Você precisa dos olhos de alguém. Eu ontem falei muito do poeta e do profeta, que enxergam além do óbvio. Você precisa de que alguém lhe empreste os olhos. Rubem Alves conta uma história interessantíssima, real. Havia um amigo de Olavo Bilac, o grande poeta, que queria ou precisava vender um sítio. E para vender o sítio, ele pediu então a Olavo Bilac que escrevesse, Olavo conhecia o sítio dele, que escrevesse um texto pequeno, bem escrito, para botar no jornal, para fazer uma propaganda.
Então Olavo Bilac escreveu como poeta: vende-se um lugar maravilhoso, um pedaço do céu. Aqui você poderá ouvir o canto maravilhoso dos pássaros, sentir o perfume das flores, as águas cristalinas que cantam a imensidão de Deus. E foi escrevendo, né, 6, 7 linhas, e mandou para o amigo. Passado um tempo se encontraram. Olavo falou: e aí, vendeu o sítio? Falou: vendi não. Mas você não recebeu o texto que eu mandei? Recebi. Uai, então. Depois que eu li aquilo do sítio, eu fiquei tão apaixonado no sítio. Eu não sabia que o sítio era tão bonito. Não vou vender um negócio desse não, hein? Sabe que às vezes você precisa dos olhos dos outros para você se enxergar em Deus. Então, pelo amor de Deus, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora não sei quantas vezes admirável, Nossa Senhora que desata o nó. Não pegue emprestado os olhos do encardido. Não pegue emprestado os olhos de quem não sabe enxergar. Essa menina, a Ádia, que ganhou lá a medalha de ouro, ontem ganhou mais uma de prata, ela precisa de um guia, um chocolate, um negão que corre com ela. Ele enxerga. Imagina se colocasse um vesgo lá para correr. Começava a correr ao contrário. Ela corre, mas precisa de um guia. Quem é o seu guia? Tomara que fosse. Tomara que fosse. De alguns aqui, a guia é aquele artista que está na lama, que está no buraco, que tem uma vida que não vale porcaria nenhuma. O enredo da vida de muitos aqui é a última novela que fez sucesso no tal canal. A trilha sonora da vida de muitos aqui é aquela música que só fala do que não presta e que fica cantando o dia inteiro na cabeça, o dia inteiro. Está lavando roupa, está cantando aquela musiquinha que não vale nada. E depois fala assim: não sei, padre, não sei por que as coisas não têm essa vida, gente, né? A gente luta tanto, padre. Por que, padre? Por que será que eu não sei? Porque você está se alimentando do que não presta. Coloque um combustível estragado no melhor automóvel do mundo. Por que às vezes esses ricos aí importam esses carros que pagam uma fortuna? 500 mil reais num carro. Importa. Aí chega no posto de gasolina nosso, que a metade é água, o resto é querosene, garapa, xixi, junta tudo, mistura. Além de não andar direito, em pouco tempo está intoxicado o carro. Assim acontece com você. Você é uma potência, você é um motor fabuloso, você é obra-prima da mão de Deus, mas você está com o motor estragado. Aí, meu filho, qualquer coisinha vira um peso. A pessoa faz tempestade num copo d'água e às vezes o copo nem está cheio. Uma coisinha de nada, e aí ela fica e conta para todo mundo. E reclama, e conta, e conta, e reclama, e conta, e conta, e conta, e reclama. E quanto mais reclama, está entregando a alma à tristeza. Está entregando o coração para a tristeza. Está olhando a vida pelo pior ângulo possível. A cabeça da pessoa, aí o que acontece? Gente, esse texto que nós lemos aqui de Eclesiastes foi escrito faz 2.500 anos. Hoje tem gente fazendo terapia do sono, sonoterapia, tomando remédio, fazendo isso, fazendo aquilo, porque não dorme, porque é isso. Aí a causa dessa agitação, dessa agonia, porque a pessoa está carregando, a pessoa está carregando dentro de si uma bomba. A bomba atômica, o princípio da bomba atômica é a concentração do átomo, e vai concentrando,
Por isso que o 30 diz: concentra o teu coração no que presta. Que uma coisa concentrada. Um vidro de massa de tomate, ali dentro ele tem uns 30 tomates. Para caber lá dentro, foi concentrado, foi pisoteado. Então você vai concentrando o que não presta dentro de você. E aí, meu filho, você está com a lente estragada, a lente do coração. Então tudo que você olhar, desiste. Há uma marca do primeiro ao último capítulo da Bíblia: ele não desistiu em Deus, não desistiu, por maior que fosse o obstáculo. Por que Moisés é o homem de Deus que ele é? Porque Moisés ensinou-nos a escola da não desistência. Moisés já nasceu resistindo, por isso o nome dele, Moshe, salvo das águas. Moisés é um grande modelo de que a minoria vence. Aliás, vou dizer uma coisa bem clara para você: se você não acreditar nessa matemática, você vai ser uma pessoa eternamente infernizada, infernal, infernizadora e vai para o inferno. Porque a matemática bíblica é: a maioria perde, a minoria ganha. A lógica bíblica é: o fraco vence. Ele depõe do trono os poderosos. Quem falou isso foi Nossa Senhora, não foi Karl Marx. Ele depõe do trono os poderosos e eleva os humildes. Mas os humildes que grudam em Deus. E Jesus deixou muito claro em Mateus 11, 28 seguintes, que humildade é uma qualidade do coração. Aprendei de mim. E se Jesus falou aprendei de mim, ele nem falou aprendei comigo. Aprendei de mim significa: olha o que eu estou fazendo, e põe em prática na sua vida, e põe em prática na sua história. Gente, sabe por que Deus não escuta a oração de muitas pessoas? Ou, vamos deixar melhor, sabe por que muitas vezes Deus não escuta a nossa oração? Porque a nossa oração não é inspirada pelo Espírito Santo, ela é inspirada pelo encardido. Quando você pede: oh meu Deus, me ajude que não tenha esse obstáculo, Deus não escuta. Quando a gente pede para Deus tirar os problemas da nossa vida, Ele não nos escuta. Porque uma pipa sobe é contra o vento, não é a favor do vento. Pegando o avião sobe é contra o vento. Por isso que em todo aeroporto tem, aeroporto mais antigo, tem que a meia comprida lá para mostrar onde está o vento. Sobe para lá, vai para cá. É vencer o obstáculo. Não desista. Gente, 3 dos maiores nomes do futebol brasileiro não seriam o atleta do século, por exemplo, como foi Pelé, não seria a arte que foi Garrincha, não seria o fenômeno que foi Ronaldinho, se tivessem desistido. Os 3 têm algo em comum: nasceram de famílias muito pobres, semi-analfabetas, gente simples. Os 3 foram recusados. Garrincha foi recusado porque tinha perna torta. Infernizou o mundo com seus dribles. Pelé, eu acho que esse time está pagando até hoje isso. Pelé foi recusado pelo Corinthians. Sim. Aí voltou para casa, lá para Bauru. A mãe dele e o pai dele: não, meu filho, não é porque eles falaram que você é ruim, você é bom. Volta. Aí ele voltou e foi para Santos. Daí que veio aquela música do Padre Jonas: ou Santos ou nada. Foi para o Santos e não preciso contar o resto da história. Ronaldinho, o time dele também está indo para o mesmo caminho. Ronaldinho sai do interior do Rio de Janeiro, vem para a capital porque queria jogar bola.
E desde pequeno ele era rubro-negro. Ele foi para jogar no Flamengo. O Flamengo recusou Ronaldinho. Não serve. Verdade isso? Faz pouco tempo. Aí acharam lá São Cristóvão. Começou a treinar no São Cristóvão. Do São Cristóvão ele foi para um timinho dos interiores das Minas Gerais. Era um timinho, sim. Sim, senhor. No Campeonato Mineiro, foi descoberto pelo técnico do Cruzeiro, e aí foi para o Cruzeiro. Mas antes do Cruzeiro foi para um timinho lá que você não sabe nem o nome, nem eu. Aonde era? Não era o time do Biguá, não. Ah, meu filho. Biguá é seleção. Não é essa selecinha, não, é seleção, é coisa grande. E olha no que se transformou. Olha quando ele amarelou na Copa. Depois quando ele cortou o cabelo igual a mamãe cortava o nosso. Que modelo, que todo mundo ficava olhando para a feira do cabelo, esquecia do pé. Ele foi muito inteligente. Ele cortou o cabelo feio e os jogadores ficavam olhando no cabelo. Nossa, que feiura! E ele, olha, passava a bola. Distrai a turma. É o fenômeno. Não desistiram. Ah, como é importante uma mãe que fala para o filho: não desista. Leia em 2 Macabeus, capítulo 7 inteirinho. A mãe dos 7 filhos diante do rei, e a única coisa que queria é que aqueles filhos comessem carne de porco, que aqueles filhos negassem Deus. E ela falava. E o autor sagrado diz assim: ela com a sua alma varonil. Varonil é de homem. Paraibana, mulher macho. Mulher macho do Senhor. Se bem que lá Paraíba é o estado que é mulher macho, né? O nome Paraíba é feminino. Mas é aquela mulher de fibra. Uma mulher de alma varonil. Esse adjetivo da alma da mãe dos 7 filhos, está lá em 2 Macabeus 7, é o mesmo adjetivo que Moisés fala para Josué: ser forte, ser corajoso, varonil, não desista. Problemas existem? Claro, mas os problemas existem para você superá-los, para você ficar mais forte. Todas as vezes que a gente passa por um momento difícil, gente, na natureza é assim: o que não mata deixa você mais forte. Por isso que é bom quando a criança pega as doenças, tudo quando é pequeno, né? Cachumba, sarampo. Porque depois, agora quando vem grande, mata. Que a pessoa não tem imunidade nenhuma. Compadre Zé Mendes lá na Barra Grande faz um grande serviço para muita gente do sul de Minas. Ele caça cascavel. Algumas não vão lá. Se vão, prende. E manda para o Butantan. E o Butantan devolve soro antiofídico para distribuir para aquela região toda. Quantas vidas ele salvou? Continua salvando. O povo da Cristina, da Barra Grande, Corgo da Onça, do Três Pinheiros, sabe quem é o compadre Zé Mendes. Um homem de fibra. Um homem que pega cascavel, porque aprendeu a pegar cascavel. Cascavel você tem que pegar pela cabeça. Pegar pelo rabo, ela vira, você põe naquelas caixas, manda para lá, vem o remédio. Para fazer o remédio tem que ter o veneno. A gente fica forte. Agora, tem que ser dado na dose certa. Não são os problemas exteriores que nos derrubam. A Bíblia nos diz, esse texto do Eclesiástico, que nós vamos retomar alguns outros textos durante esse acampamento, a força do ser humano está aqui dentro do coração. Se o coração humano deixa-se levar pelo desânimo, pela tristeza, pela angústia, qualquer probleminha vira um problemão. Qualquer coisinha vai derrubando a pessoa. Por que você anda tão desanimado? E você vai dizer: não, eu desanimo porque as coisas ruins me acontecem. Errado. Porque tantas outras pessoas
passaram pelas mesmas situações e não desanimaram. Qual é o segredo? O segredo é que dentro da pessoa existe essa caixa de ressonância do milagre que é o coração. A cura interior é a mais fundamental, a mais necessária de todas as formas de cura. Aliás, foi a única que Jesus fez antes, depois, durante a vida inteira, antes de nascer, na morte, depois que morreu. Gente, nós precisamos nos convencer da necessidade da cura interior, porque Jesus que priorizou. Eu já escutei uma vez um padre falando: não, mas o Padre Léo fala demais em cura interior. Eu falei: eu que falo demais? Queria ter tempo para escrever mais uns 600 livros de cura interior. Quantas pessoas Jesus curou de doença física depois da sua morte? Cita um para mim na Bíblia. Tem algum milagre que Jesus fez depois da sua ressurreição? Ressuscitado. Gente, Eliseu, o profeta, ele ressuscitou um morto depois de morto. Jogaram um defunto na cova de Eliseu, na hora que jogou o defunto saiu andando. E a turma correndo, obviamente. Jesus ressuscitado não curou nenhum doente, nenhum paralítico, nenhum cego. Mas, cura espiritual. Quantas pessoas Jesus ressuscitado converteu diretamente ele? Nenhum. Não era a hora dele ressuscitado aparecer para Pilatos, para Herodes? Se vocês vão ver, feito Zé do Caixão, à meia-noite virei buscar a sua alma. Jesus teria convertido a face da terra inteira. Já pensou? Na hora que tivesse lá o sinédrio reunido, Jesus começava a fazer um barulhinho assim com a unha no teto. Aquele sacerdote começava a olhar, forçava. Aí Jesus mexia seu pé, enfiava só o pezinho. Aí enfiava e tirava, enfiava umas 4 vezes. Mas rachando o bico de dar risada. E o Pai e o Espírito Santo lá, o Espírito Santo com a peninha cruzada, assim. Hein? Por que não fez? E aí de repente ele disse devagarinho: sou eu lhes perdoo. Jesus não fez. Mas levantou cedinho, não sei se ressuscitado dorme, e foi lá na beira da praia curar Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu e mais 2 que estavam pescando. Andou um dia, está começando. Andou um dia inteirinho com aquelas 2 antas de Emaús. Sofreu mais escutando as lamúrias do Cleofas e daquele colega dele que... Sabe que não pôs o nome, né? É o seu, põe lá. Para curar os 2. De madrugadinha foi lá curar a Maria Madalena. Depois voou, pegou o primeiro Boeing que tinha e foi lá curar os discípulos que estavam morrendo de medo lá, fechados no cenáculo. Jesus ressuscitado não fez nenhum milagre de cura física. Jesus ressuscitado não fez nenhum milagre de cura espiritual. Mas Jesus ressuscitado foi para curar o coração ferido e machucado de todos aqueles que estavam ao seu redor. Por quê? Porque curados, cada um deles com o coração curado, eles teriam forças suficientes para evangelizar o mundo. E não foi o que aconteceu? A Madalena, o que aconteceu com ela? Curada das dores, das angústias, porque dos pecados ela já tinha sido curada, já tinha se convertido. Ela vai para a França, evangelizar a França, o sul da França. Tiago, curado
sobe e vai para a Espanha, evangelizar a Espanha. Pedro, curado, vai para Roma. Perceberam? João vai para Éfeso, para a Turquia. Eles louvaram a Deus que foram perseguidos, porque quando foram perseguidos, eles se espalharam. Graças a Deus que foram perseguidos, porque se não tivesse sido perseguido, talvez eles ficavam de mão dada o resto da vida, assim, feito aquela mãe que tem 10 filhos e quer que os 10 filhos vivem o resto da vida embaixo da asa dela ali. Sabe aquele povo lá no interior que fazia, comprava o terreno, já falava assim: ali vai ser a casa do Júnior, ali vai ser a casa da Maristela, ali vai a Madalena, ali vai morar o Getúlio, ali o Afrânio, ali o Edson, vamos, tudo aqui assim, já em volta. Já a vila deles. Graças a Deus que teve a perseguição, porque aí se espalharam, não puderam ficar lá em Jerusalém, já foi para Roma. O que se transformou Roma? Na sede da nossa fé. A Europa, gente, a Europa é o que é graças ao cristianismo. Tanto que o patrono da Europa é São Bento. Mas por quê? Porque Paulo passou pela Espanha, Pedro foi para a Itália, Tiago foi para a Espanha, Nossa Senhora foi lá visitar Tiago, João foi para Éfeso, foi para a Turquia. Foram se espalhando. Assim nós precisamos aprender. Eu dizia isso há 20 dias atrás, num retiro que eu pregava nos Estados Unidos, para os brasileiros que estão lá. Eu dizia: vocês vieram aqui com uma missão. Vocês pensam que vieram aqui para os Estados Unidos para ganhar dinheiro? Não, vocês vieram aqui para evangelizar os nossos irmãos norte-americanos. É para isso que você veio. Isso eu disse lá no Japão, para os brasileiros que estão lá: vocês vieram aqui para encher esse povo maravilhoso. O povo japonês é um povo maravilhoso, um povo de fibra, como também o povo norte-americano. Aliás, não tem gente ruim não no mundo. Se são filhos e filhas de Deus, não pode ser ruim. Vocês vieram aqui para jogar ânimo, alma, ânimo, alma, ânimo. Desânimo é falta de alma. Ora, falta de alma é falta do Espírito Santo. Vós sois a alma da igreja. Uma igreja sem o Espírito é desalmada. O que você fala? Uma pessoa desalmada, não é? É ruim. Bicho ruim não vale nada. É o pai dele cuspido, desgarrado, não vale porcaria nenhuma. Não é assim? Pessoa desalmada, pessoa desanimada. O ânimo. O ânimo é o Espírito Santo, essa força, esse dínamo que entra dentro da pessoa, que faz transformar dificuldade em solução, problema em solução, queda em impulso. E aí a pessoa começa a crescer em Deus. Essa tem que ser a frase da sua vida: não desista, é em Deus. Porque infelizmente, meu irmão, minha irmã, alguns de nós estamos treinando-nos para sermos persistentes nas coisas do encardido. Dia e noite nos alimentamos com aquilo que não presta. Eu quero convocar vocês que estão aqui nesse acampamento, e quero convocar você, em qualquer lugar desse planeta que me ouve, que me vê, para que esse final de semana fosse também uma luta espiritual, um combate contra as trevas, que estão se transformando essas greves, principalmente bancárias, porque eu não tenho dúvida, um dos objetivos do encardido, ao espalhar essa greve, é fazer com que não cheguemos ao 100%. E sabe por quê? Porque hoje, se não pagar Embratel, sai do ar. Não tem escolha. E como é que você vai pagar se você não tem? E como já sabem que o nosso povo é um povo de fibra, é um povo que acreditou na obra e carrega a obra nas costas, como não tem mais jeito deles impedir a pessoa de doar, eles vão lá nos bancos. Percebam? Mas acontece que é primavera, é primeiro verão, as flores estão se abrindo e nós vamos arrebentar, porque nós vamos nos unir. Essa etapa final tem que ser, mas tem que ser avassaladora. Você tem que se transformar no maior bancário do mundo.
Você tem que achar caminhos, tem que ir para as casas lotéricas, para a internet, por telefone, se vire. Mas nós precisamos mostrar para o mundo que nós não tememos as artimanhas do encardido, que nós conhecemos essas artimanhas, que nós sabemos. Por quê? Porque esse povo infernal, eles querem transformar o nosso povo num bando de porcaria. E consegue fazer isso com a droga, consegue fazer isso com a prostituição, consegue fazer isso com a absurda guerra que combatem contra a família. Consegue, a pessoa vai ficando sem forças. Eu vi lá nos Estados Unidos, brasileiros nossos que estão lá, gente, ganhando rio de dinheiro, mas desanimado, porque deixou o bichinho do desânimo. Aonde entra o desânimo, o Espírito Santo vai saindo, expulsa o Espírito Santo de dentro da pessoa. Então, e aí vem uma coisa, hein? O desânimo leva a pessoa à descrença. Por que será que a Bíblia fala em Hebreus 11:1 que a fé é o fundamento da esperança? O que é fundamento? É o que funda, o que segura. Sem fé a pessoa não tem esperança. E o catecismo da Igreja Católica, é facílimo de você gravar o número do catecismo. Catecismo, SIC, Catecismo da Igreja Católica, número 1818, 1818, 1818, facinho de gravar, né? Fala para quem está do lado, 1818, Catecismo 1818, 1818, Catecismo 1818, 1818, pronto, gravou que é 18, é a idade que você tem que ir para o exército, para lutar, para batalhar, para brigar. É a idade que o Padre Jones começou a fazer desafio aqui, quando ele começou a Canção Nova, 25 anos atrás. Quando ele falou: jovens, você tem que dar 1 ano da vida de você para o exército. Eu queria convidar rapazes e moços que tivessem a coragem de dar 1 ano da sua vida para o Senhor. Olha no que deu. Então não esqueça, 18:18 do catecismo. O que fala o 18:18 do catecismo? Fala que a fé, que a esperança é uma virtude teologal que nos sustenta contra o desânimo, que nos leva a lutar pela vida eterna, que renova as nossas forças, que é uma âncora para a alma, que é fundamentada na fé, que anima a pessoa e que, gente, essa palavra está no catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, e que corresponde ao anseio, responde ao anseio de felicidade que há no coração de cada um de nós. Ou seja, o catecismo da sua igreja diz que você, sem alimentar a virtude da esperança, você vai se tornando uma pessoa de fato desesperada, nessa e na outra vida, que é impossível você ser feliz. Ora, quando a pessoa cai no desânimo, eu dizia, o desânimo gera descrença. E esse é o grande sonho daqueles que estão a serviço do encardido, levar a pessoa à descrença. Sabe por quê? Quem não acredita em nada, acredita em tudo. Quem não acredita, mas que coisa medonha, vocês estão enfeiando aqui, dessa aí, credo, põe uma flor tão linda dessa aqui, vamos, Zacu, velho. Quem não acredita em Deus, acredita em qualquer coisa. Eu tenho muito medo do ateu, porque o ateu é aquele que acredita em qualquer coisa. Por isso quem não acredita em Deus, acredita em duende. Quem não acredita em Deus, acredita em horóscopo. Quem não acredita em Deus, acredita em essas benzedeiras aí. Não benzedeira de Deus. Tem muitas de Deus, tem, inclusive que a igreja aprova e estimula. Se você tem o dom de benzer, de rezar, continue fazendo isso. Converse com o padre da sua paróquia, com o seu bispo, né? Senão confunde as coisas. Quem não acredita em Deus, acredita em qualquer bobagem. E você não pode acreditar em qualquer bobagem. Não entregue o seu coração à tristeza. Não entregue a sua alma à tristeza.
Canalize agora aqui dentro do seu coração: eu não vou desistir. Põe a mão no seu coração e reza: eu não vou desistir. Senhor, não deixa que eu desista. Senhor, eu não posso desistir. Eu sei, Senhor, eu sei que tem muitas coisas difíceis na minha vida. Eu sei que eu tenho muitos obstáculos a vencer. Mas, Senhor, hoje eu peço a grande graça, não que o Senhor diminua os obstáculos, não, Senhor. Senhor, quantas e quantas vezes eu quero aplainar as montanhas, e aí eu não vejo os horizontes distantes que só a montanha pode me oferecer. Senhor, muitas e muitas vezes eu estou feito Moisés, desanimado, querendo desistir. Mas nessa hora, Senhor, vem com tua força, vem com tua palavra, segura na minha mão, Senhor, conduza-me a montanha de Deus ao Sinai. Quantas vezes, Senhor, eu estou como Elias, pronto para desistir, com medo, derrotado, desanimado. Senhor, leva-me ao Horebe, leva-me à montanha, alimenta-me com a sua palavra, alimenta-me com a força renovadora do teu Espírito Santo. Maria Santíssima, hoje, mãe, fale aos meus ouvidos como a mãe dos Macabeus. Fale aos meus ouvidos, mãe, numa linguagem materna, na língua que a mãe entende o filho e o filho entende a mãe. Mãe, me pega no colo. Do jeito que a senhora foi correndo às pressas visitar Santa Isabel. Mãe, eu também estou feito Santa Isabel. Eu estou envergonhado, eu estou desanimado, eu estou triste, e eu estou esquecendo as graças de Deus na minha vida. Eu estou inclusive esquecendo esse milagre que eu carrego dentro de mim, que é meu coração. O meu coração de cristão marcado pelo Espírito Santo, uma marca que nada nem ninguém pode tirar. Eu também carrego esse milagre dentro de mim. Eu sou portador do Espírito Santo, o Espírito da vitória, porque Deus não nos deu um espírito de timidez. Mas, mãe do céu, mãe da igreja, eu estou fraco, eu estou desanimado. Eu fico sentado à beira do caminho, olhando para trás, reclamando, lamuriando. Mãe, em muitos momentos eu perdi minha fé, porque também não alimentei a minha fé. Eu fui deixando de acreditar nas verdades, na palavra. Eu não lia mais a palavra, não rezava mais os salmos, nem as orações que eu aprendi quando pequeno. Eu parei de rezar, mãe. Nem Ave Maria eu rezava mais. E por isso eu fui me transformando nessa pessoa desanimada. E a pessoa desanimada em pouco tempo é desalmada. A pessoa desanimada em pouco tempo, ela é insensível. E o insensível torna-se uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em si, uma pessoa fraca, que quer eliminar as pessoas, uma pessoa light, Big Brother, quer eliminar os outros da sua vida. Mãe, não deixa eu desistir não, segura na minha mão, mãe. Mãe, a senhora foi para a casa de Isabel trabalhar de empregada doméstica. Eu estou precisando de uma faxina. Eu estou precisando de uma faxina que só a mãe sabe fazer. Eu estou precisando, do mesmo jeito que só a mãe sabe lavar a roupa daquele jeito, que deixa o cheiro dela na roupa da gente. Eu estou precisando, mãe, de uma roupa nova. Eu estou precisando revestir-me do seu filho, mãe. Mãe, estou precisando de uma limpeza. Igualzinho a mãe que olha se a orelha está limpa, que passa a bucha no pescoço. Mãe, eu também preciso. Põe eu no colo, mãe. Eu sei que eu estou sujo, mas a senhora pegou no colo o seu filho Jesus ensanguentado por minha causa. Pega eu também. Me visita hoje, mãe de Deus. Venha, mãe, até o El Carém, aonde eu me refugiei, aonde eu me escondi. Eu fui me tornando essa pessoa fria, ferida, desanimada, machucada, mãe, por isso, porque eu fui acreditando nas bobagens, nos preconceitos. Eu fui ficando com medo de mostrar a graça de Deus na minha vida. Eu fui deixando de rezar,
eu fui deixando de alimentar meu coração, eu fui tornando-me desanimado, desalmado, egoísta, sujo. Oh mãe, além de me lavar, além de me vestir, trata-me hoje, mãe, com a comida que só a mãe sabe fazer para o filho, com o doce, o arroz doce que só a mãe sabe fazer. Por favor, mãe, hoje eu preciso, mãe, da comida que só a senhora sabe, do tempero que só a senhora põe. Mãe, eu preciso da capacidade que a senhora tem de transformar restos de ontem em pratos maravilhosos de hoje. Eu preciso comer o requentado que só a senhora sabe fazer, mãe. Mãe de Deus, requenta hoje a frieza do meu coração. E por isso, mãe, eu necessito que aconteça comigo o que a senhora deu um jeito de fazer acontecer com Isabel. Só quando Isabel ficou cheia, repleta do Espírito, é que ela percebeu, ela deu a volta por cima. Mãe, interceda para que eu seja repleto do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, inundado do Espírito Santo, inflamado no Espírito Santo, renovado, pleno. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Está pedindo essa grande graça hoje, agora, por intercessão de Maria, mãe de Deus, a mulher que não desistiu em Deus, por intercessão de Maria, a mulher cheia da graça, por intercessão de Maria, que visitou Isabel, mas que visitou também a família em Caná, que visitou Tiago em Compostela. Hoje nós precisamos, irmão. Hoje, nesse dia que lhe consagramos, nesse sábado, em que olhamos para o seu coração com alegria de filhos e filhas, e pedimos o colo, e porque sabemos, mãe, que no seu colo tudo passa. O colo de mãe é remédio, o colo de mãe acalma, o colo de mãe fortalece. Ô mãe, põe nos teus braços, sopra no Senhora, com o seu hálito, que é o Espírito, para que nosso coração seja curado nesse acampamento, para que a gente não desista de ser de Deus, para que a gente tenha certeza de que tem jeito, seja lá o que for. Vem, vem,
ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Joga fora do seu coração essa água suja do desânimo, essa água parada da falta de fé, essa água podre do pecado, essa água infectada. Mas abra também o seu coração para tirar esses ratos que entopem a fonte da água viva, essa palavra de desânimo, de desatenção, essa palavra de pessimismo, de negativismo, essa oração que Deus não escuta, porque oração dirigida ao encardido não pode chegar ao coração de Deus. Suplique hoje o banho de regeneração do Espírito Santo, que o Senhor prometeu, o Pai prometeu: dar-vos-ei um coração novo. Eu vou tirar do vosso peito esse coração de pedra, esse coração frio, ferido, machucado, desanimado. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão das vossas imundícies. E a maior de todas elas é esse desânimo que nós deixamos entrar no nosso coração e que nos faz pessoas derrotadas. Não, eu quero entrar nessa luta, eu vou entrar nessa luta, eu vou entrar nessa luta pessoal, para resolver, não para minimizar, não para desculpar, não para justificar, é para resolver os problemas da vida íntima. O que adianta eu ficar numa luta para apaziguar os problemas da vida explícita fora? O que adianta eu ficar lutando para encobrir os meus problemas, para disfarçar os meus problemas? Eu preciso resolvê-los, e para resolvê-los é preciso da força do alto, do dínamos do Espírito. A água viva de Deus vem sobre nós, lave o nosso coração sangrado, machucado, ferido, desanimado, porque nós queremos nessa batalha sermos de fato vencedores, porque não desistimos em Deus. Espírito Santo, aconteça o que acontecer, ajude-me a não desistir. Pode pedir agora para você mesmo: Espírito Santo, aconteça o que acontecer, não deixa que eu desista. Espírito Santo, ponha dentro de mim essa força, esse dínamos do alto, para que eu não desista. Eu não posso desistir, eu não quero desistir, eu não mereço desistir. Tem jeito, faça com que eu enxergue esse jeito. Por isso, água viva, lava essas sujeiras, tira essas sujeiras que me impedem de enxergar o jeito de Deus para a minha vida. Só o Espírito Santo pode revelar o jeito de Deus para a minha vida. Por isso eu suplico: vem água viva, vem água pura, fecundar o meu coração. Só um coração fecundado é um coração transformado, que vai além da forma, que vai além do desânimo, que vai além da tristeza, que vai além da angústia. Eu preciso, eu necessito, eu quero e abro o meu coração para pedir: vem água viva, vem água pura, venha fecundar, sarar, curar, restaurar, porque eu quero ser essa pessoa nova, essa pessoa que não desiste, essa pessoa que acredita. Tem jeito, tem jeito, em Deus tem jeito, em Deus tem jeito, em Deus tem jeito, e eu quero viver do jeito de Deus. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva,
transformar meu coração. Você vem, ó água viva, força.